Eu escolhi esse tema até porque passei por isso, né? Acho que praticamente 90% da população aí passa por um processo de transição de carreira, né? Quem já passou aqui, mesmo se formando em algo, mas acabou passando por um processo de transição? Levanta a mão aí, quem passou. E quem hoje não está feliz no seu ambiente de trabalho e quer fazer essa transição, levante a mão. Então é isso. Vou falar um pouco de talento e propósito, são duas coisas, né, diferentes. Coloquei aqui para vocês aqui, ó, 3 coisas básicas que precisamos compreender. Pense bem onde você vai morar. Por que eu coloquei isso? Weber, o que é que tem a ver com talento e com propósito? Vocês vão entender. Pense bem onde você vai morar. Por quê? Porque lá onde você vai passar boa parte do seu tempo. Não é verdade? Pense bem com quem você vai se relacionar. Por quê? Você vai passar uma boa parte do seu tempo. E normalmente, às vezes, a gente não toma nem consciência, né, das pessoas que, quando a gente fala de se relacionar, todo tipo de relacionamento, mas principalmente o relacionamento afetivo amoroso, né? E pense bem com que você vai trabalhar. Aí está o centro, né? Porque se você hoje no seu trabalho está insatisfeito, não tem como você pegar seu coração e colocar numa caixinha e dizer, não, para outros pilares aqui eu estou satisfeito na minha vida, eu estou bem, está tudo lindo, não tem como. Então, trouxe algumas perguntas aqui, ó. Eu gosto muito de trabalhar com reflexão. Que vocês, em alguma pergunta, se vocês se sentirem, né, tocados, conectados, que vocês levem para casa e pensem, né, tipo assim, se isso faz algum sentido, né? Você já se perguntou até que ponto a influência de outras pessoas é responsável pelas suas escolhas mais importantes? O trabalho que você hoje tem foi você mesmo que escolheu? Aí eu volto lá atrás, a pessoa com quem você está, foi você mesmo que escolheu? Eu coloco até pela minha questão da minha ancestralidade, né? Eu sou, né, meus bisavós nasceram na Síria, né? E vieram para o Rio de Janeiro e já vieram casados. Minha bisavó com 12 anos e meu bisavô com 17 anos. Então não puderam nem escolher seus parceiros. Hoje não acontece, não é muito comum, né, acontecer isso, mas acontece o quê? Amigos, né, amigas, né? Tipo, nossa, eu tenho uma pessoa ali, amiga, maravilhosa, para te apresentar, né? Sempre tem alguém, mas até que ponto você fez as suas escolhas? E aí, no sentido tanto afetivo amoroso quanto do seu trabalho, foi você mesmo que escolheu o seu trabalho? E aí eu volto para mim também, porque é algo que eu trabalho e que eu acredito que é da constelação familiar. Meu primeiro emprego foi com a educação física. Eu sou formado em educação física. E aí você fala assim, Weber, por que você se formou em educação física? Claro que só esporte não dá para responder, né? Mas entendendo um pouco do meu sistema, quanto mais minha mãe tentou me afastar de meu pai, tentando, em alguns momentos, dizendo, seu pai me traiu, seu pai não prestava, seu pai fez isso, mais eu me ligava a ele. E aí ela falava, nossa, você é tão parecido com teu pai, né? Às vezes a gente fala assim, né? Quando tem os pais separados, né? E inconscientemente, que a gente chama isso dentro da constelação de amor cego, eu escolhi o quê? A profissão de meu pai. Sem ter muito contato. Se eu tive 5 contatos com meu pai a vida toda, foi muito.
E mesmo assim eu acabei escolhendo, dentro do meu sistema, né, sistematicamente, essa profissão. Então, quando eu falo até que ponto vocês estão escolhendo, e aí isso vai para dentro do seu sistema familiar, até de uma forma também, como muitos, né? A gente foi até condicionado a isso, né? Escolher uma profissão que dá o quê? Dinheiro, né? Então a gente sempre está colocando o quê? O dinheiro em primeiro lugar. Não é que o dinheiro não seja importante, o dinheiro é muito importante. Só que a vida nossa, ela é dividida em duas dimensões, vertical e horizontal. A vertical é quando você se conecta à tua essência. É quando você busca ser para ter. E a dimensão horizontal é quando você busca justamente o ter para ser, que é a maioria da população, né? Mas vamos lá. Então, assim, a outra pergunta aqui. Como você escolheu sua atividade profissional? Faça essa pergunta. Como é que você chegou até a profissão que você tem? Qual foi o critério que você usou para decidir? Foi o quê? Foi influência de seus pais? Será que foi pela questão do dinheiro? Você continuaria fazendo... Aí tem uma pergunta aqui. Se você não precisasse do dinheiro, vamos supor que você ganhou na Mega Sena. Se mãe pai ganhasse na Mega Sena, se pai pai ganhasse na Mega Sena, eu não tenho dúvidas que eles estariam ainda aqui. Mas por quê? Porque além do talento deles, ele tem propósito. E isso aí eu boto eu boto minha mão no fogo. Ao contrário, ela ia pegar esse 1 milhão, 2 milhões, e ao contrário, ia pegar e potencializar ainda mais o pulmão. É mentira minha? Então, eu não tenho dúvidas, irmão. Até porque se ela colocasse o dinheiro e falasse, não, eu não quero mais o Kumoa, quando a gente está fora do nosso encaixe do universo, não adianta que a gente vai ficar sempre com a sensação de incompletude. Sabe quando a gente vê que tem gente que fala assim, é tão pobre que só tem dinheiro, né? Isso, eu conheço os dois muito bem e eu não tenho dúvida disso. E se você me perguntasse até por mim, hoje o que eu faço, se eu ganhasse 1 milhão, eu continuaria vindo aqui da palestra, eu digo a vocês, continuaria com o Reconnect. A primeira coisa que eu ia fazer é comprar um espaço para o Reconnect, né? Então, assim, não mudaria em nada. Então, é uma pergunta até para vocês fazerem, né? Então, se vocês ganhassem dinheiro, tivessem dinheiro, ganhassem na Mega Sena, vocês continuariam fazendo o que vocês estão fazendo hoje? Vale a pena refletir. Dentro do propósito, para a gente entender, existe algo chamado da tripla convergência. O que é isso, Weber? Dentro do seu propósito, você precisa ter essa convergência entre talento, paixão e renda. Eu vou explicar aqui para vocês cada um. Talento. O que é o talento? Vamos colocar aqui, eu falei até da educação física, né? Mas a educação física acabou sendo o meu propósito. E qual é o meu talento, Weber? Comunicação. Eu busquei a educação física, como eu falei para vocês, né? De uma forma até de uma inconsciência dentro do meu sistema familiar. E na educação física tem meu irmão aqui, Dan, aqui, que é professor de educação física. Eu nessa época já trabalhava como personal trainer. E aí ele sabe aí, um exemplo, tá 3 de 10. Sabe quanto é que meus alunos faziam? 3 de 50. 3 de 30. Sabe por quê? Porque no fundo, os clientes que eu tinha ali, meus alunos, tinham 60, 70 anos. O que eles queriam? Conversar. Entendeu? Então, na verdade, eu já estava exercendo o meu talento dentro da educação física. Deu para perceber? Então, meu talento é o que eu tenho de potência. O que é que você tem de potência? Comunicação. Então, na educação física mesmo, eu já colocava isso. E aí ficava ali conversando, sabe? E aí pronto.
Quando eu saio da educação física, né, eu acho que aí tem uma outra coisa da questão do talento. O talento é algo que você tem de ponto forte, mas toda transformação sucede um estado de exaustão. Chega um momento que aquela comunicação ali, para mim, já não estava fazendo mais sentido. Foi quando, e aí eu vou explicar depois, não vou falar um pouco da minha vida agora, mas foi quando eu busquei realmente esse lugar que eu estou hoje, né? Então, talento é aquela aptidão natural que nos permite exercer determinada atividade difícil para os outros, mas com tremenda naturalidade para você. Weber, você só tem um talento? Não, a gente tem vários talentos, entendeu? É onde você tem uma facilidade natural, uma curiosidade natural e é capaz de se dedicar várias horas sem se cansar. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem algo natural. Algo natural meu, como eu te falei aqui, ó, é a comunicação. Hoje, dentro desse meu talento, eu encontrei meu propósito. Qual é o meu propósito hoje? Qual é a minha paixão hoje? Ser terapeuta. Então, sendo terapeuta, eu tenho essa facilidade de comunicação e, ao mesmo tempo, eu tenho uma curiosidade natural, porque tudo que você tem essa facilidade e que você está dedicado, que você, como eu coloquei ali no anterior, da tripla convergência, você tem paixão, tudo que você tem paixão, você tem amor, você coloca o quê? Energia. Né? E aí tem a curiosidade, porque hoje, se me colocar para ler qualquer livro voltado para a terapia, eu passo horas ali lendo, eu passo horas assistindo qualquer filme que me indicarem, sabe? Então essa curiosidade me dá prazer disso. E a outra coisa é dedicar várias horas sem se cansar. Tem alguém aqui que eu atendo aqui? Olha lá, tem Manu, tem Fernanda, tem mais um ali atrás que não dá para ver. Mas... Então, elas sabem aí ó, que eu passo horas. Para mim não tem aquela coisa de tipo 50 minutos e encerrou. Enquanto tiver ali a necessidade, eu estou. E ali eu começo a atender 15 horas, vou terminar 22 e se deixar eu levo até 23, até meia-noite. Por quê? Porque eu passo, quando você se dedica a essa questão, né, do que você tem paixão, do que você tem essa potência, o tempo passa. Mãe Tai pode te dizer aqui, ó. O quê? Pois é, paixão é se deixar de manhã, de tarde e de noite, né? Mas a senhora também não é diferente não. Se deixar aqui, fica aqui o dia todo. É um quartinho, né? Então, o que é a paixão? O paixão é esse desdobramento do talento em algo que você é apaixonado. Dentro do meu talento, o que faz seus olhos brilharem, entendeu? Então, assim, se não tiver paixão, né, como eu coloquei aqui, ó, voltando aqui, ó, vamos aqui voltar aqui para se não tiver talento, porque às vezes as pessoas buscam primeiro o quê? A renda. Você lembra que eu falei do dinheiro? Primeiro busca o dinheiro. Mas se você buscar o dinheiro, você pode ser até ganhar dinheiro com aquilo que você não é apaixonado e não tem talento. Mas isso vai te gerar sensação de quê? De vazio, né? E eu posso dizer por mim também, porque eu já fui empresário e minha busca era só pelo dinheiro. Quanto mais loja eu tinha, mais eu queria. Cheguei a ter dinheiro, mas não tinha talento nenhum para ser administrador. Nenhum. Apesar de as lojas estarem dando certo, não sei nem porquê, mas eu não tinha talento nenhum e nem paixão por aquilo que eu estava fazendo. Mas o fato de estar me dando dinheiro, foi por isso que eu cheguei aqui no Comor. Não foi a primeira vez que eu pisei aqui no Comor, foi justamente porque eu estava com a sensação de vazio. Eu tinha dinheiro, eu tinha sucesso das minhas lojas, mas ao mesmo tempo eu estava com insônia, enxaqueca que não passava, uma tristeza profunda. E eu falava assim, pô, tenho dinheiro, sou feliz no meu negócio, e assim mesmo eu estou com essa sensação de completude. Eu falei, não, vamos ver o que é, né? Eu comecei a investigar. E aí que eu cheguei aqui no Comor. Então, assim, justamente por quê? Porque eu foquei na renda, eu foquei no dinheiro.
mas eu não tinha nem talento, nem paixão. A renda também é importante, como eu falei. Por quê? Porque se você trabalha, né? Quando eu falo trabalhar, gente, para mim hoje o meu trabalho é um lazer. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. É o que eu falei, passa horas, entendeu? É porque a gente foi condicionado a ver o trabalho como algo o quê? Maçante, né? Trabalho, até a palavra quando a gente fala trabalho, ai meu Deus, dá trabalho, né? Então, a palavra trabalho é como se fosse seu ganha-pão, né? Tipo, eu vou lá para ganhar meu dinheiro e acabou. E aí eu vou pegar esse dinheiro e aí eu vou ter o lazer fora, né? Mas é meu ganha-pão, é algo que eu preciso ter ali, eu preciso. Então, assim, é importante a renda, por quê? Porque o talento e a paixão juntas, sem renda, é o quê? Um hobby. Então não adianta também eu ter paixão, não adianta eu ter talento e nessa atividade profissional não ser rentável, né? Se não tem rentabilidade, acaba sendo um hobby, né? Então, como unir o meu talento com a minha paixão e tornar rentável? Então, uma pergunta que, para quem ainda está buscando essa transição de carreira, hoje, qual é o seu talento? Né? Dentro desse talento, vou citar um exemplo assim, uma pessoa que é escritora. Qual o talento dela? É o quê? Escrever. Qual é a paixão dela? A paixão dela pode escrever o quê? Romance. Essa é a paixão dela. Pode escrever o quê? Pode escrever roteiros, entendeu? Novela. Vamos para a área da música? Então, o meu talento é o quê? Música, né? Mas dentro da música eu preciso ter o quê? A minha paixão. Qual é a minha paixão? É o quê? Pode ser que eu trabalhe na curimba, pode ser que eu seja um vocalista, pode ser que seja violinista, pode ser que eu trabalhe com, né, tanta coisa aí dentro da área musical, né? Então, essa é a sua paixão. Dentro do seu ponto forte, você descobrir qual é a sua paixão. Então, dentro da música, o que é que faz? Aí vem aquelas perguntas, o que é que eu faria, né? Eu trabalharia tanto tempo e não me desgastaria, para mim estaria ótimo, porque não tem esse peso, né, da palavra trabalho. Então, são perguntas que a gente tem que fazer para a gente desmistificar. Por que eu trouxe esse tema aqui? Porque a internet está trazendo tanta coisa relacionada a propósito, gente, que parece que é algo de outro mundo, né? Quando a gente fala propósito, parece assim, ó, você tem que achar o teu propósito. Gente, existe o propósito primal, que o nome já fala, que vem primeiro, que é o propósito de todo mundo aqui. Esse é o propósito primal. Aí tem gente que fala assim, meu propósito é servir. Sim. Mas o propósito primal de todos os seres humanos aqui, ó, é expandir a tua consciência, né? Então, mas não é o propósito primal que eu estou falando. Estou falando do propósito secundário. Qual é o seu propósito secundário? Então, desses propósitos secundários você vai servir? Claro, também, porque também esse propósito só faz sentido não só para você, mas também quando você agrega valor na vida de quem? Dos outros, né? Então, propósito é o eixo central da sua vida. É algo que você estrutura sobre o seu talento, agregando, acabei de falar, né? Agregando valor na vida das pessoas. Se você ama o que você faz, você impacta na vida de outras pessoas. E aí eu já coloquei isso aqui, né? E aí vem outras perguntas, né? Que eu acho que vale a pena a gente refletir, né? Como você escolheu esse propósito de vida? Baseado naquilo que sua alma faz vibrar ou por influência de alguém ou por dinheiro? Então, assim, como é que hoje, dentro do trabalho que você está, é por dinheiro que você trabalha? Né? Ou é aquilo que faz sua alma vibrar, sabe? Tua essência ali, você fala assim, pô, isso aqui eu me... Da mesma forma que a gente às vezes se apaixona por uma pessoa, né? Você fala, nossa, isso aqui para mim, eu sou apaixonado por isso que eu faço, entendeu? Pelo que eu faço.
Quando a sua escolha não está alinhada ao seu propósito, a vida se torna um oceano de insatisfação. Olha que frase interessante. A vida se torna um oceano de insatisfação com pequenas ilhas de prazer que chamamos de felicidade. O que essa frase quer dizer aqui? Né? Um oceano de insatisfação. Porque a maioria das pessoas estão insatisfeitas com seus trabalhos. Isso eu te falo, a maioria das pessoas. E se você é insatisfeita, se hoje sua vida está insatisfeita, não digo não só com o trabalho, mas em qualquer âmbito, você vai criar seu futuro o quê? De insatisfação, né? Se hoje meu presente, hoje, o que é que eu tenho? Porque o futuro é uma percepção, né? Futuro e passado. O que é que cada um tem aqui agora é o quê? O presente. É o hoje. É o agora. Se o agora a minha vida está insatisfeita, você acha que o meu futuro eu vou criar satisfação ou insatisfação? Satisfação, né? Isso aqui é interessante também, uma frase que eu gosto sempre de falar, que é quando as necessidades do universo combinam com sua expressão criativa do seu talento, você encontra seu estado de plenitude. Quem estava aqui na palestra anterior que eu fiz aqui? Tem alguém aqui? A palestra anterior que eu fiz foi bem interessante, que eu falei sobre consciência e inconsciência. Então, assim, quando as suas necessidades do universo combinam com sua expressão criativa do seu talento, você encontra o estado de plenitude. Esse estado de plenitude a gente só consegue atingir através do estado de consciência. A gente não consegue ter plenitude, completude, felicidade, e quando eu falei assim, pequenas ilhas de prazer que a gente chama de felicidade, né? Mas é de prazer mesmo, não é de felicidade. Porque felicidade a gente só encontra no estado de consciência, sabe? Onde não falta nada, onde meu hoje é o que eu tenho, sabe? Onde eu sou grato pelo tudo que eu tenho, e aí não me falta, sabe? Eu sou completo. Então, assim, quando você não encontra esse estado de plenitude, você justamente está preso ao quê? À escassez, ao medo, à incompletude. E hoje, se você analisar a nossa sociedade, tem dois sentimentos que têm uma força muito grande, principalmente nessa sociedade, na nossa sociedade ocidental, que é o quê? O medo e a ansiedade. Só que o medo e a ansiedade, tanto o medo quanto a ansiedade, ela só existe o quê? No futuro. Enquanto eu estou aqui no estado de presença, enquanto eu estou aqui dando palestra, será que eu tenho algum sentimento de medo? Não tenho medo nenhum. Estou aqui, no estado de presença aqui na palestra. Entendeu? Então, o medo e a ansiedade só existe no futuro. E o medo, que depois eu posso até fazer uma palestra, vai me permitir, sobre o que é medo instintivo e medo psicológico. Se a gente não entender o que é isso, que a gente fica só com crenças, né? Principalmente da nossa sociedade, do inconsciente coletivo, que a gente fica reproduzindo. Vai com medo, né? Vai com medo mesmo. Só que a gente não sabe nem o que é medo, entendeu? Como é que vai com medo mesmo se você não sabe nem o que é medo? Então, quando a gente fala medo, a gente tem que saber separar o que é medo instintivo, medo físico e o medo psicológico. O medo psicológico que é o grande problema, que é o que nos limita, né? Que ele é perene na nossa vida, é como se fosse uma sombra, sabe? Então, ao invés de ele nos colocar em uma zona, que a gente poderia falar assim, o medo ele nos coloca em uma zona de segurança. Não, ele nos limita, sabe? Um exemplo aqui. Eu vou falar uma coisa aqui bem interessante aqui para vocês, né? A gente está falando de talento e de propósito, né?
Teve uma pessoa que chegou para mim na palestra passada e falou assim: meu irmão, você estava se batendo com isso aqui, eu estava me batendo com isso aqui mesmo. Mas quer que eu te fale uma coisa? Toda vez que eu subo aqui, eu vou no banheiro umas 10 vezes e fico urinando branco, de medo. É sério, não é brincadeira não. Me dá um medo subir aqui. Eu falo, meu Deus, que responsabilidade de ficar falando aqui, né, para 400, 500 pessoas, seja lá o que for. Por mais que eu veja que eu estou aqui como instrumento, mas isso me dá medo. Só que esse medo psicológico, ele não me bloqueia. Por quê? Porque eu estou aliado ao quê? Ao meu propósito. Então, o medo, ele te limita. Por quê? Porque se esse medo me limitasse de estar aqui, em algum momento da minha vida, se eu quiser ser, sei lá, um palestrante, né, um coach, seja lá o que for, né, para estar dando uma palestra para 1.000, 2.000 pessoas, isso aqui para mim é uma escola, deu para entender? Então, se isso aqui me limita, eu falo, não vou quando a mãe me chamasse. Ah, mas não vou porque eu estou com medo, entendeu? Então, medo, na verdade, o papel maior do medo é o quê? Te limitar. Então, o medo, por isso que a gente fala, né? Vai com medo mesmo. Mas por quê? Porque eu tenho medo, mas em nenhum momento eu deixo de vir aqui. Vou com medo mesmo. Então é isso, gente. Quis trazer essa palestra aqui rápido sobre talento e sobre propósito, porque aconteceu comigo, né? E eu vejo também muito nos atendimentos. E uma coisa interessante que aconteceu comigo semana retrasada, que hoje eu estou como terapeuta, e aí eu falo de vocês, comentei sobre o talento, né? Talento é o quê? A comunicação. E isso eu consegui identificar desde meu momento de adolescente. Pense que eu, adolescente, eu já tinha essa altura aqui, 1,92 m. Eu parecia aquele macarrão, parecendo espaguete. E eu não ficava com ninguém, porque eu não era o padrão de beleza na escola. Então, o que é que cabia a mim? A escuta afetiva. Eu era só aquele cara das meninas aqui, chegavam para mim e falavam, eu tô apaixonada por ele, o que é que eu faço, Abel? Não, meu filho, fala. Ou seja, eu já estava ali exercendo o meu talento há muito tempo lá atrás, desde a adolescência. E aí, como eu falei para vocês, na educação física a mesma coisa. E hoje eu estou aqui como terapeuta e eu falo assim, hoje eu sei, sabe, que eu estou exercendo o meu talento e tem essa tripla, né, convergência e está aliado ao meu propósito, porque até da espiritualidade eu já tive mensagem, que aconteceu comigo semana retrasada, eu comentei até com o Mentai. Zorilda está aqui, não? Não, né? Pronto. Uma pessoa chegou para mim semana retrasada no meu Instagram, né? Aí chegou no meu Instagram e falou assim, Weber, eu queria marcar uma constelação familiar com você. Tá, tudo bem. Eu só tenho vaga pela manhã, porque de tarde eu atendo na terapia, de tarde e de noite. Lá, não tem problema não. Que dia pode ser? Aí eu nem lembro o dia que falei, um exemplo, quinta-feira. Ela pode ser presencial? Eu falei, pode, não tem problema, a gente marca presencial. Quando ela chegou lá, eu não tinha perguntado, né? Eu falei assim, minha irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi que te indicou para você chegar e me perguntar, né? Se eu fazia constelação familiar. Ela falou, Weber, foi seu Zé. Porra, não conheço nenhum seu Zé, velho. Falei, quem é seu Zé, velho? Aí ela, seu Zé, aí já tá dando risada, seu Zé de Mentai. Aí seu Zé Pilintra, eu falei, gente, como assim, ela? Não, disse que era para algo da família, que era para procurar o cavalo, que já sabia lá. Então, você vê que quando você está alinhado ao seu propósito, as coisas vão chegando, você não precisa fazer esforço nenhum, velho. E aí é o que eu falo para você do encaixe, sabe? De você com essa consciência maior, de você com esse todo, de você com esse Deus, seja lá como vocês queiram chamar. Então, quando você
como se fosse um cabo de celular, né? Que você conecta no celular, e quando você está conectado com essa consciência superior, as coisas vão chegando, velho. E aí o dinheiro que está ali, né? Quando na renda, ele vem, ele chega. Não tem, eu garanto a vocês, se vocês tiverem talento, colocar o talento e paixão, só que não adianta ter talento e só paixão. Quando eu tenho talento e paixão, eu vou colocar também o quê? Eu tenho que ser melhor naquilo que eu faço, né? Então, no mínimo, às vezes demora 3, 4, 5 anos. E muita gente fica, às vezes, no primeiro quilômetro, né? Mãe Thay poderia ter ficado junto com o Pai Rai, poderia ter ficado no primeiro quilômetro. Por quê? Porque ela sabe o quanto foi difícil quando ela retornou. Foi em 2015 ou 2014, mano? 2015, né? Eles sabem aí, os dois, o quanto foi difícil naquela casinha, acho que foi antes da casa pequena, né? Em outra, na casa de Mãe Thay, depois foi para casa pequena. O quanto foi difícil os primeiros momentos de ela retornar esse trabalho. Mas se esses dois não existissem nesse primeiro quilômetro, vocês não estariam aqui. Então, tenha paixão, tenha o talento, seu ponto forte, seu dom, como você chamar, mas não desista, gente. Até porque o que a gente vai mais encontrar é gente para dizer assim, isso não dá dinheiro, você não é bom o suficiente, sabe? Quando eu larguei as 5 lojas que eu estava ganhando dinheiro, que eu falei para vocês, eu fui chamado de maluco. Até minha mãe falou assim, você é doido, como é que você vai largar 5 lojas que você demorou 10 anos para construir esse patrimônio e você vai largar tudo? Teve amigo meu que falou assim comigo, que até hoje eu não esqueço a resposta que eu dei para ele. Ele falou, rapaz, você é muito corajoso, viu? Largar, né, a Empike, tudo isso aí para... Eu falei, corajoso é você, que está 20 anos fazendo a mesma coisa. Desde quando eu te conheço, você não mudou. Eu sou medroso, mas eu vou com medo mesmo. Tive medo de fazer uma transição de carreira? Tive. Saí de 5 lojas e fui virar terapeuta. Fui atender 1, depois fui atender 2, fui atender 3. E hoje eu estou aí, sabe? Então, o mundo vai o tempo todo te testar, gente, sabe? Mas não deixe que nada, quando você está alinhado ao que a gente fala de propósito agora, mas seu talento e sua paixão, vai em frente, velho. Vai em frente. Se você que, tô na corimba, vai em frente, meu irmão. Se é a música, vai em frente, meu irmão. Sabe? Vai em frente. Se seja lá o que for, entendeu? Eu tenho uma amiga minha, chamada Renata, que ela é médica. Sabe o que ela hoje, qual a profissão dela? Atriz. Ela falou, Weber, eu estava adoecendo, porque eu acabei sendo médica, porque meu pai é médico, minha mãe é médica. E eu acabei indo para a medicina, mas também agradeço a medicina. Então, quando a gente faz uma transição de carreira também, gente, é importante também vocês olharem assim, ó, transição de carreira, é como você pegasse tudo que você tá lá atrás e não servisse mais. Não, todo o caminho que você fez lá foi importante para o que você vai construir lá no futuro. Então, quando a gente fala de transição de carreira, também é importante não olhar e falar assim, não, isso que eu fiz, nada prestou. Não, isso também prestou, porque, com certeza, muita coisa que você fez lá no passado foi um caminho que você estava fazendo para chegar até onde você quer. Então, a minha frase aqui para vocês é só essa, né? Não romantizem um propósito. O propósito está ali na tua frente, entendeu? E vá, busque, porque cada um, assim como eu sou feliz, cada um de vocês merecem ser feliz.
Porque já dizia o Senhor Jesus Cristo, né? Voltei para que vocês, né, para que todos nós tivéssemos uma vida e uma vida em abundância. Então todos vocês merecem ser abundantes e que assim seja.